Olha, um segmento da economia, mesmo em tempos de crise da pandemia, etc., esse segmento se mantém, tem perspectiva de aquecimento, que é o setor imobiliário. Nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Benevides, que é especialista em direito imobiliário. Doutor Marcelo, primeiramente é um prazer tê-lo com a gente aqui na Rádio Nacional. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Prazer é todo meu. Bom, primeira questão, quando a gente fala de setor imobiliário, a gente sabe que ele é bem segmentado. A gente tem setor de lajes, né? Ou seja, aquela de shoppings, a gente tem, por exemplo, os galpões para empresas, né, stores, guardar os seus produtos, armazéns, etc. Tem o segmento imobiliário que é o de residências mesmo, né? Há perspectivas para todos esses setores do segmento imobiliário crescerem também? É bem legal a sua pergunta, Marcelo, porque o que a gente tem visto, desde há um ano atrás começou esse movimento, na verdade, pouco menos de um ano, na verdade, começou esse movimento das pessoas buscarem mais imóveis residenciais, abrindo mão, inclusive, de escritórios, de salas comerciais, né? Então, assim, a parte residencial hoje ela está muito aquecida, porque as pessoas começaram a ficar em casa em razão da pandemia e viram, olha, eu posso fazer isso aqui que eu faço no trabalho, no escritório que fica a 40, 50 minutos da minha residência, eu posso fazer tudo isso em casa. Então as pessoas começaram a pensar, opa, eu posso comprar um imóvel e posso trabalhar desse imóvel. Então houve uma valorização da parte residencial. Já na área comercial, a gente tem um pouco do movimento inverso, porque as pessoas, as empresas, né, os bancos passaram a entregar suas lojas, suas salas, né, justamente por isso, por perceberem que os funcionários eles podem exercer a função de casa, né? Sim, interessante quando a gente falava de pandemia, novo normal, talvez essa seja uma das questões do novo normal. As pessoas entenderem que podem fazer muita coisa de casa e não ficar disputando os altos preços nos centros, né, de grandes cidades. Aliás, por falar em grandes cidades, o Anchieta Filho está em São Paulo, que também é âncora aqui do programa, tem perguntas para o senhor aí. Anchieta? Opa, perfeito, vamos lá. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia, doutor Marcelo Benevides. Doutor Marcelo, eu estou percebendo que o mercado aqui na capital de São Paulo está bem aquecido, né? Tem muitas ofertas, os preços estão começando a subir um pouco. Aí eu pergunto ao senhor, não é bem a sua área, mas tem a ver com a sua área, que é a questão financeira dos fundos imobiliários. Ou seja, no curto espaço, o senhor acredita que isso vai ser uma boa opção de investimento, doutor Marcelo? Sim, a grande questão dos fundos imobiliários é você estar atento a que tipos de fundos são esses, né? Porque existem vários tipos de fundos imobiliários. Então, se a gente for fazer um acompanhamento aí nas empresas que cuidam aí, né, nas corretoras de investimento, né, você vai perceber que existem fundos imobiliários que estão com a valorização e outros que estão com desvalorização. Agora, o que tem acontecido durante esse período agora de pandemia também, que favorece esse aquecimento, né, da compra de imóveis nesse momento, é justamente os juros baixíssimos. Nós nunca tivemos juros tão baixos na história do nosso país, né? Então, ainda que a Selic agora ela tenha tido esse pequeno aumento de 0,75%, estava 2%, passou para 2,75%, e isso acaba aquecendo, favorecendo a compra de imóveis. E o prazo também da compra de imóveis, ele passou a ser de 420 meses. Então, você pode pagar um imóvel aí com mais tempo, o que faz com que a prestação fique mais baixa. Então, isso também justifica esse aquecimento na compra de imóveis aí em São Paulo. Não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Aqui no Rio de Janeiro também. Tá bom, doutor Marcelo. Obrigado, Marcelo. Sim, Imagina, eu que agradeço. Doutor Marcelo, esses contratos que nós temos atuais para compra, financiados pela Caixa, compra de imóvel, como fica, caso que a pessoa pode ficar com medo? Bom, nesse momento a gente tem aí, né, a taxa está baixa, mas como é um contrato de longo prazo, corre o risco depois isso aumentar muito.
Como são esses contratos hoje? Eu sempre falo isso, é um cuidado que todas as pessoas devem ter antes de comprar um imóvel. Na verdade, vou falar aqui, existem vários, mas eu vou falar aqui 2. O primeiro deles é observar no contrato qual é a taxa de amortização do contrato. Qual é o tipo de amortização que consta nesse contrato. Porque existem basicamente 2 tipos. A tabela price e o modelo SAC, ou SACRE, né? Os contratos que têm a tabela price, tá, ele acaba gerando um valor de juros maior para o consumidor. Ou seja, o consumidor vai pagar, falando em português claro, o consumidor ele vai pagar mais no financiamento, caso o contrato ele tenha a tabela price estipulada como sistema de amortização. Esse aí é um cuidado principal. Porque o que acontece? A tabela price, quando você paga uma prestação, você paga uma parte de juros e você paga uma parte do valor principal. Na tabela price, você paga primeiro o principal e os juros você passa a pagar lá para o final. E aí o que acontece? Juros sobre juros. Então é muito importante que quem vá comprar um imóvel tenha ciência disso. Em relação aos financiamentos da Caixa Econômica, é preciso ter muito cuidado ao entrar no financiamento com a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica ela dificulta de todas as formas o distrato, né, que a gente chama, né, que é a forma que você tem para rescindir o contrato, né? A Caixa Econômica ela dificulta de todas as formas para que isso aconteça. Então, é muito importante que você tenha essa consciência, né, antes de entrar no financiamento. A gente falou aqui no financiamento de 420 meses, né, que muitas coisas podem acontecer, como está acontecendo agora, tá, o Marcelo? Agora a gente está com um problema que o IGPM, ele está altíssimo. Então, isso está refletindo em muitos contratos de financiamento, que tem ali a atualização monetária baseada no IGPM. Então, é porque, assim, a gente tem uma cultura, né, nós aqui, todos nós brasileiros, de assinar sem ler. Sim. E aí, quando a gente não lê essas letrinhas pequenininhas, a gente acaba depois se dando mal. Aliás, então é importante. Né, doutor, lembrar que esse é um contrato de 15, de 20 anos, que de repente, se a pessoa é leiga no assunto, talvez até compense, vai no advogado, dá uma checada para mim. Com certeza. É um casamento, né, um financiamento desse. E vai implicar diretamente na qualidade de vida da pessoa por muitos anos. Então, de repente, eu costumo dizer o seguinte, sim, 30 anos, 40 anos, você imagina. Agora, eu costumo dizer o seguinte, Marcelo, eu falo assim, se você não quer ler, paga alguém para ler para você. Claro. Ou se você leu e não entendeu, paga alguém para ler para você e explicar para você aquilo. De preferência alguém que entenda mais, né? Inclusive, um advogado especialista que realmente tenha conhecimento ali na matéria para poder te dar ali um parecer, né? E te deixar seguro quanto àquela compra, né? Eu vou passar para a Cíntia, que é a nossa âncora aí no Rio de Janeiro, de onde o senhor fala também. Cíntia. Opa! Olá, bom dia, doutor Marcelo Benevides, bom dia, obrigada pela participação. Eu queria falar um pouquinho, porque aqui no Rio de Janeiro, se é daqui do Rio de Janeiro, a gente vê que tem preços assim que são irreais, né? Pessoas pedindo, por exemplo, eu vejo na Zona Norte, onde eu moro, na Ilha do Governador, apartamentos assim na faixa de 1 milhão e que você olha, não faz sentido. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a relação comprador e o vendedor. Por mais que o mercado esteja aquecido, a negociação sempre é fundamental, né, o doutor Marcelo, para chegar uma forma para os dois lados, né? Porque eu acho que aqui no Rio de Janeiro os preços são muito irreais. Eu venho vendo muita coisa assim e vejo que não faz parte da realidade que a gente tem hoje, né? Então, como é que é essa relação comprador e vendedor, doutor Marcelo? Sim. Bom dia, Cíntia. Muito legal a sua pergunta, pelo seguinte, e eu vou te responder baseado no que eu já falei até um pouquinho antes. Os preços estão tão altos porque é uma regra do mercado. Está tendo muita demanda, né, por imóveis residenciais. Então, pelo mercado estar aquecido, né, os vendedores eles acabam se aproveitando dessa situação, né, para poder jogar os preços lá em cima. Mas tudo aí também vai
partir de uma negociação, uma proposta, né, obviamente, do comprador. Agora, essa relação entre vendedor e comprador é algo que eu falo muito sobre isso, eu bato muito nessa tecla. Existe no direito imobiliário uma coisa chamada due diligence imobiliária, que ela vem do compliance, na verdade, que é uma coisa mais ligada ao direito empresarial. E o que é a due diligence imobiliária? Ela é a devida diligência, traduzindo, né, a devida diligência que deve ser feita para que aquela venda daquele imóvel ela possa ocorrer sem nenhum risco para ambas as partes. Normalmente quem quer isso é o comprador. O comprador ele quer estar seguro de que ele está comprando um imóvel e esse imóvel não tem nenhuma restrição, que os vendedores não têm nenhuma dívida ou que esse imóvel possa estar com uma penhora, com um bloqueio na justiça, né? E uma série de outras questões aí que envolvem, inclusive, a prevenção de fraudes e golpes, né? De pessoas que vendem o mesmo imóvel 2, 3 vezes, enfim. Então, tudo isso é muito importante que o comprador ele esteja atento a todas as informações, porque depois que você assina uma escritura e que essa escritura é levada ao RGI e o imóvel está registrado em seu nome, você já você já investiu naquele imóvel, você já fez investimento nas certidões, que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, não são baratas, e aí, ao invés de ele estar comprando um sonho, ele está comprando uma dor de cabeça, né? Que depois ele vai ter que responder à justiça, o vendedor pode responder à fraude à execução, né? Fraudando credores, e aí o devedor vai ter que se explicar, a venda pode ser anulada. Então, é muito importante que tenha essa cautela aí na hora da compra e venda de imóveis. E o senhor falou realmente dessa história de ter problemas com o imóvel, né? Principalmente problemas de justiça e inventário, né, doutor Marcelo? Isso é fundamental, porque às vezes você vai comprar um apartamento e vê que ele está bem abaixo do preço, quando vai ver, tem uma pendência aí com o inventário e tal, mas isso é simplesinho, às vezes não é tão simples assim, né? Então depende também da urgência que esse comprador quer, né, desse imóvel, né, porque essas pendências aí judiciais em relação ao inventário, a problemas da justiça, como o senhor disse também, pode dar uma dor de cabeça danada também, né? Pode. Os imóveis de inventário, o que acontece muito aqui no Brasil, tá? Nós temos um sócio, né, que esse sócio é o governo, né? Infelizmente o governo ele morde aí, principalmente tratando do inventário, os impostos são altíssimos, né? E muitas vezes as famílias, elas não têm condições de arcar com esses impostos. Aquela pessoa, o pai ou a mãe vieram a falecer, deixaram um patrimônio, mas esse patrimônio, para você poder dar segmento no inventário, você precisa vender esse patrimônio. Muitas vezes esse patrimônio é um imóvel só. Você só tem esse imóvel. E aí o que acontece? Você não vai ficar com esse imóvel, você vai ficar com o saldo desse imóvel, né? Porque esse imóvel vai precisar ser vendido para pagar os impostos, ITCMD, advogado, enfim, e uma série de outras despesas que existem no inventário. Agora, quem está comprando o imóvel de inventário, a pessoa que está ali na posição de compradora, olha, isso vai depender se é um bom negócio ou não, isso vai depender de vários aspectos, inclusive do estado do imóvel, né? Porque essa venda, se ela for ocorrer dentro de um processo judicial, né, com a aprovação dos herdeiros, meeiro e do inventariante, e o juiz, ele também concordando, dando aval para a venda, olha, vai demorar um pouco para regularizar ali o imóvel. Você não vai conseguir regularizar esse imóvel enquanto o inventário não acabar. Mas é um investimento para quem quiser fazer esse tipo de compra, né? E vai ter uma segurança jurídica. Ele só vai ter que realmente ficar ali acompanhando o inventário até o inventário acabar, para realmente, quando houver lá a expedição do formal de partilha, o imóvel poder ser regularizado lá no cartório de registro de imóveis competente. Bom, obrigado, doutor Marcelo. Mais alguma questão, Cíntia? Não. Tá. Só me despedir. Então, doutor Marcelo, gostaria que o senhor comentasse o seguinte, né? Pensando em questão de investimento. Eu já vi muita gente falando que é o seguinte: em vez de comprar de contratos longos e ficar pagando isso, é melhor, mesmo pagando aluguel, você juntar o dinheiro
que em vez de comprar um imóvel em 20 anos, você pagaria um imóvel em 10 anos. O senhor concorda com isso? Olha, isso, há algum tempo atrás, fazia muito sentido, né? Por quê? Porque antes, os juros do financiamento, eles eram juros altíssimos. Então, a diferença entre uma prestação e a diferença entre um aluguel era gritante. Você pagava uma prestação vamos supor aqui, de R$ 4.500, enquanto você paga um aluguel, pagava um aluguel, um condomínio a R$ 2.500, a R$ 2.800. Então, a recomendação dos investidores era realmente você pegar essa diferença, colocar em algum tipo de investimento conservador, um tesouro público, algo do tipo, e aguardar durante o período que for para fazer a compra desse imóvel. Só que eu ainda tenho aqui, eu vou deixar aqui mais uma dica, tá? Sim. A pessoa ela pode fazer isso, obviamente ela tem que analisar, hoje a gente tem taxas muito boas, né? Analisar se vale realmente a pena fazer isso aí durante o período, né? Durante 10 anos, mas a minha recomendação são adquirir os imóveis de leilão, tá? Certo. Por quê? Os imóveis de leilão, hoje, eles têm uma redução de 50%, 60%, 70% no valor dele, que é o valor mercado, o valor de avaliação. Mas não vem uma bomba junto, não? Ele já vem todo desembrulhado. Olha, muitos imóveis, inclusive você pode financiar o imóvel de leilão também, tá? Os bancos, os próprios bancos que são os donos, né, que faziam parte ali do contrato de alienação fiduciária, em alguns casos, consta a possibilidade de você dar só 5%, a Caixa faz isso, 5% só, enquanto que no financiamento normal hoje é exigido 20%, e você parcelar o restante. Agora, a bomba que você diz é que você precisa ter uma assessoria. Você não pode querer fazer isso sozinho, que é muito mais, não é impossível, mas é muito mais complicado. Por quê? Você precisa analisar se o imóvel está ocupado ou não, você precisa analisar as dívidas que constam no edital. Se o imóvel estiver ocupado, você precisa ter uma boa também assessoria jurídica para tentar tirar esse ocupante irregular do imóvel de uma forma amigável, vamos dizer assim. Sim, ele pode estar rolado num outro processo, tem que verificar tudo isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, um processo de desocupação de um imóvel, na pior das hipóteses, em média, 180 dias para que ocorra essa desocupação, né? Em média é isso aí, 180 dias. Pode ser que seja um pouquinho mais, pode ser que seja um pouquinho menos, tá? Certo. Bom, como o assunto, a gente já está indo até para o final do programa, mas como é um assunto que diz respeito ao sonho de muita gente, né? O tal sonho da casa própria, moradia e tal. Mais uma questão. O senhor em algum momento citou assim, olha, imóveis financiados pela Caixa tem uma questão que o distrato é mais difícil. Porém, a Caixa, por trabalhar com programas do governo, não vai oferecer as melhores opções de financiamento? Olha, isso em algum tempo, hoje a gente tem aí o programa Minha Casa Minha Vida, né? Eu tenho até um vídeo lá no meu canal que eu falo sobre isso, do YouTube, sobre esse programa Minha Casa Minha Vida, que é um grande problema, principalmente nesse momento agora de pandemia, que as pessoas estão sem possibilidade de continuar pagando financiamento, né? E por que é um grande problema? Porque a Caixa ela só permite que seja feito o distrato nesses contratos se o imóvel do Minha Casa Minha Vida ele esteja dentro de um programa do governo chamado FAR, né, que é o Fundo de Assistência Residencial. Aí existe uma portaria que permite, o distrato. E mesmo assim, essa portaria tem que seguir alguns requisitos. Tem que devolver o imóvel do jeito que estava, o imóvel tem que estar desocupado, enfim, tem uma série de fases que a Caixa Econômica vai avaliar para receber o imóvel de volta. Porque muita gente pensa até que essa portaria ela é aplicável a qualquer contrato Minha Casa Minha Vida, mas não é. Sim. E aí o que acontece? A Caixa ela não permite o distrato, né? Inclusive judicialmente, os juízes federais, porque se tratar da Caixa Econômica Federal, os juízes federais eles não permitem, porque sob o argumento de que a Caixa é um contrato muito complexo, a revelia da lei de distrato, tá? Porque existe uma lei de distrato,
eles falam que é um contrato muito mais complexo, que envolve o banco, uma construtora, usam toda uma narrativa para não destratar. Certo. Como que eu te encontro lá no YouTube? Marcelo Benevides Advogados. Muito simples. Meu nome com 2 L's, Marcelo com 2 L's, Benevides Advogados. Aí tem vídeo pra caramba lá. Tá bom. Muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente, a contribuição. Bom dia, bom trabalho. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Um grande abraço.